Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo e eu sou a Mari. Hoje é só a Mari e a razão de eu estar sozinha aqui no podcast é porque eu vou falar de uma paixão minha e, bom, de muita gente, mas na verdade hoje eu não tenho ninguém para compartilhar essa paixão comigo aqui no estúdio, então eu compartilho com vocês. Vamos falar sobre domos. E os domos são uma estrutura composta por triângulos ou polígonos que formam uma esfera ou uma parte delas e podem ser construídos de diversos materiais, bambus, fibras de carbono, o que seja. A verdade é que os domos ficaram muito populares também como formas de hospedagem, porém em destinos únicos e mais afastados e próximos à natureza. Agora eles estão por todos os lados, o que é ótimo. E o primeiro glamping que eu fui conhecer com altas expectativas e todas elas atendidas foi o Patagonia Ecodomes, numa viagem para El Calafate. O Patagonia Ecodomes fica em El Chaltén, que é uma cidade a 300 quilômetros. Então foi a minha primeira oportunidade de ter o contato. E foi num dia chuvoso. E o diferencial desse domo é realmente a vista para o Fitzroy. Porém, não sei se porque eu estava super ansiosa em conhecer, achei que foi uma experiência até mais marcante para mim, estando num domo, num dia de chuva, do que talvez num dia de sol e super aberto, porque eu realmente tive a sensação de estar num lugar remoto, porém com muito conforto, muita segurança e, ao mesmo tempo, conectada com aquele lugar, por causa da forma como ele é construído, do contato com a natureza e de ser realmente uma experiência única. Também nos serviram um chá quentinho e um pão feito no local. E esse é outro detalhe que eles prezam muito, a gastronomia com produtos locais e uma gastronomia diferenciada, seja mais rústica, seja mais elegante, mas de certa forma a gastronomia é uma das experiências dos domos. E eu não vou generalizar, porque cada domo tem os seus critérios e seus diferenciais. Mas, nos que eu visitei, realmente isso era um destaque. Aí depois veio a pandemia, aí eu assisti na pandemia umas lives de alguns proprietários de domos em alguns lugares, falando sobre a experiência, a paixão de ter construído aquilo, todas as atividades que eles ofereciam, os clientes que chegavam lá e aquilo era uma coisa assim transformadora e tal. Então isso só foi despertando ainda mais a minha vontade de conhecer outros domos. E aí depois da pandemia, reservei o domo em Torres del Paine, o Patagonia Camp. E esses domos são interessantes porque eles têm duas opções. Uma que é a opção com um banheiro privativo dentro do domo, que a maioria dos domos tem também, e a calefação. E eles têm uma outra opção de domo mais rústico, que é sem calefação, porém super acolchoado, cheio de cobertores e mantas e tudo. E eles pegam sol durante o dia e fica quentinho durante a noite. Mas tem essa experiência um pouco mais rústica e com contato com a natureza. Eles são menores, o banheiro é compartilhado, porém também super elegante, bem bacana. E eu escolhi esse justamente porque eu nunca tive a experiência de acampar. Então seria uma forma de ter a experiência de camping, porém não tão camping assim, né? Porque nunca tive, não porque não tive oportunidade, é porque realmente não é a minha praia. Mas, enfim, foi muito legal porque deu para sentir ainda mais próximo com a natureza, com o clima, com o local, e foi bem legal. E essa opção de domo em Torres del Paine é all inclusive, o jantar, alta gastronomia, o café da manhã super bem servido, buffet, com produtos locais ou da região. E o almoço, como todos saem para um trekking ou para outras atividades, é um lunchbox. Então, eles dão a sacolinha para você montar o seu sanduíche, deixam todos os produtos lá, mas só coisas maravilhosas para você montar o seu sanduíche. Um sanduíche
maravilhoso, não é um simples sanduíche. Então, a gastronomia também é super legal. E de noite no domo tem um bar e os guias já reúnem com os visitantes para poder explicar sobre a região, sobre as atividades do dia seguinte, sobre os trekkings. E eles têm algumas atividades incluídas. E aí, continuando essa paixão que só aumenta, em busca de novos domos, numa viagem para o norte da Argentina, em Jujuy, durante um evento aqui em São Paulo, do Visit Argentina, esses eventos que a gente sempre vai para conhecer um pouco mais do destino, fiquei conhecendo o Pristine Campus, que tem nas Salinas Grandes, no norte da Argentina. E como eu já estava com viagem marcada, conversei com eles, não dava tempo de eu fazer uma reserva, porém eles oferecem uma experiência gastronômica que vale muito a pena reservar. Tem um preço razoável, inclusive, e entre em contato, que eu passo o contato deles, porque eu acho que se vocês não forem ficar nas Salinas, se hospedar realmente no domo e ficar nas Salinas, essa experiência gastronômica vale muito a pena. E eles agendam um lugar de picape e aí vem um carro próprio deles, buscam os visitantes para essa experiência gastronômica ou para hospedagem também, se você não tiver de carro. E aí tem um almoço de vários passos, tem os vinhos, que são de Cafayate, da região, que são dos melhores da Argentina. Tem um momento para fotos, aquelas fotos maravilhosas, instagramáveis nas Salinas. Tem também uma visita aos piletones, para ver onde é produzido o sal. Então, é toda uma experiência que vale muito a pena e os domos são lindos. Vale a pena quem puder passar uma noite ou duas lá, ou se não, a experiência gastronômica. E na sequência surgiu essa viagem para o Peru, que a gente até já gravou um podcast, e escolhendo as hospedagens também, que hoje é uma coisa que a gente dá muita importância, não só para a gente conhecer, para a gente experimentar, para a gente ter a experiência, mas também a gente vê valor em desfrutar o destino, mas também desfrutar a experiência na hospedagem. E a gente descobriu o Stardome, que fica no Vale Sagrado, reservando as hospedagens em Cusco, em Machu Picchu, Águas Calientes e em Lima. A gente pensou, por que não um domo no Vale Sagrado, em Ollantaytambo, e esse domo maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever o lugar que fica esse domo, porque ele realmente fica no topo do vale, então a vista é difícil, tem foto no blog, mas é difícil de escrever e é emocionante. E é um domo com uma estrutura diferente, porque na verdade ele é um domo bem maior, e são 6 quartos, e os quartos são todos no único domo. São 2 andares de hospedagem, não sei como descrever, mas tem um quarto embaixo, um quarto em cima, aí tem uma escadinha, e a parte inteira de cima do domo, na verdade, é um salão grande, com umas cadeiras acolchoadas, uma coisa super linda e cômoda, para apreciar a vista, tanto ao amanhecer, ao entardecer, as estrelas, e é uma área de descanso mesmo. O restaurante fica separado, o jantar foi pago à parte, mas valeu muito a pena, com produtos locais, e eles explicam os pratos, tem todo o cuidado e a aparência e o carinho de servir aquela comida. Foi realmente uma experiência à parte, já estando numa experiência incrível que foi o domo no Vale Sagrado. E para finalizar, porém não finalizando, porque onde houver um domo tenho vontade de ir conhecer. Para finalizar, o último domo que eu conheci foi em El Calafate, que também é do Pristine Campus, o mesmo do Salinas Grandes, mesma empresa, porém super novo, abriu agora recentemente, fechou para o inverno e está reabrindo agora para a temporada de verão. Fica em El Calafate, numa localização que no início não entendi muito bem o porquê da localização, porém a hora que chegamos no domo a gente entendeu muito bem porque a localização tem uma vista
privilegiadíssima para os glaciares. Então é um lugar único que vale a pena fazer a reserva, ficar no domo e aproveitar o domo, aproveitar o lugar que ele está, as atividades que ele oferece, e não inventar de fazer 500 mil passeios e passar o dia inteiro fora, porque na verdade o legal é ficar por ali. E depois, se você quiser fazer vários passeios, até recomendo ir para uma outra hospedagem mais para o centro da cidade, fazer os outros passeios, mas pelo menos ficar 1 ou 2 noites no domo e realmente aproveitar ali o entorno, porque eles têm cavalgada, tem a gastronomia, tem alguns passeios, tem o jantar e tem o lanche da tarde, é tudo maravilhoso. Tem algumas fotos no Instagram, @Patagônia, _Mari pelo Mundo, e também no blog, www.maripelomundo.com.br. Se você precisar de ajuda para planejar a viagem, incluir um domo na sua viagem, saber onde mais encontrar os domos, pode entrar em contato, que vai ser um prazer dividir essa paixão com vocês. Hoje tem domos, inclusive, que são apartamentos de temporada, Airbnb, tem até no Booking, mas eu acho que os que valem realmente a pena são os domos que são essas experiências completas, os glampings, que ficam realmente em lugares diferenciados e onde você consegue entender a proposta deles e essa conexão, proximidade com a natureza, a questão da sustentabilidade, óbvio que é impossível fazer algo 100% sustentável, né? Mas chega um pouco perto. E aí eu vou falar o que o domo não tem normalmente, né? Caso você vá para um glamping esperando muito glamour, menos camping e mais glamour. Eles não têm normalmente secador de cabelo, por uma questão de sustentabilidade, ou a localização do domo não permite tanto o uso da energia elétrica, ou porque usa gerador ou o que seja, e não tem TV no quarto, não tem assim esses aparelhos eletrônicos todos, muitas tomadas e tudo, porque a proposta realmente é estar num camping, porém com algum conforto. O de Torres del Paine, se eu me lembro, não tinha internet, porque o parque de Torres del Paine tem pouquíssima internet e o celular realmente não pega. Mas eles têm uma internet que você pode pagar lá, e no glamping, até um X horário, você podia usar o computador do lobby principal que tinha internet, alguma coisa assim. Desconectada com o mundo, você não fica. Porém, não tem esse acesso 24 horas que a gente tem em outros lugares, porque não é a proposta realmente. Agora, o do Peru e das Salinas, a internet funcionava normalmente no celular. E em Chaltén tem mais um camping, que é o Chaltén Campus, que fica mais próximo à cidade, o que também é super legal, porque dá para ter toda essa experiência única do local, que tem árvores ao redor, tem uma vista linda e tem esses domos, porém fica bem próximo à cidade, uns 15 quilômetros já está no centrinho de El Chaltén. E pelo mundo tem vários, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tem no Alasca, Antártica. Na Antártica não sei se pode se hospedar, mas tem glamping pelo mundo inteiro, fotos maravilhosas, Instagrams de glamping. E se vocês precisarem de ajuda com as reservas, planejamento de viagem, incluir um domo durante uma viagem, entre em contato, que vai ser um prazer dividir essa paixão com vocês e também ajudar a planejar. Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido.